Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre os peixes, sobre os cordados. Então, quais são os nossos objetivos? Conhecer as características gerais dos cordados, nós vamos falar sobre o subfilo Craniata. Estudar as principais características dos peixes e suas adaptações aos diversos habitats aquáticos e especialmente os peixes cartilaginosos. Olha só essa notícia. O estranho animal marinho que dá nós no próprio corpo para conseguir comer. Você consegue dar um nó no seu próprio corpo? Como que esse peixe aqui consegue, dar um nó? Então, eles são vertebrados. O problema é que eles não têm uma coluna vertebral. Como assim? Eles são vertebrados e não têm coluna vertebral? Então, eles não têm coluna vertebral. Como eles não têm coluna vertebral, o corpo deles é mole. Então, eles têm o crânio, mas a coluna, disposta, eles não têm. Então, o que eles fazem? Eles têm vários corações e esses corações vão bombeando sangue para o corpo dele porque eles podem atingir até 1 metro de tamanho. E eles têm muito mais sangue do que os outros animais. Como eles não têm essa coluna vertebral para sustentar, eles precisam dessa quantidade de sangue um pouco maior, para que deixe o corpo, o próprio sangue ajuda na sustentação dos músculos, do corpo. E eles têm uma mandíbula pela metade. Então eles fazem nós, eles conseguem fazer nó no corpo deles e eles através desses nós, eles conseguem capturar a presa melhor, Eles produzem um muco muito grande, eles produzem muito muco. Então, quando eles fazem nós, eles ficam lisos. E existem algumas pesquisas no sentido de como eles só têm a parte de cima do crânio, esse nó ajudar a abocanhar, o alimento deles. Então, são um dos estudos para saber por que eles fazem, esse nó. Então, a partir desse nó, ajuda, a morder uma carne mais dura, por exemplo, de um outro peixe. Então, bem interessante essa notícia. Se você gostou dela e quer saber mais, pode apontar a câmera aqui do seu celular para o QR Code, que vocês vão conseguir ter acesso a essa notícia. Então, craniata. Quando nós falamos de cordados, nós falamos daqueles seres que possuem notocorda, pelo menos numa fase da vida. A notocorda dá apoio, ajuda a sustentar o tubo neural que é dorsal, possuem fendas branquiais, Então são características dos cordados. A partir de um certo momento na história da evolução, surgiu uma novidade evolutiva que foi a presença do crânio. Então, qual a importância do crânio? O crânio ele vem para proteger o encéfalo. Então, eu tenho um tubo neural, que é mais externo, imagine na nossa coluna. Ele é muito sensível, qualquer coisa ele poderia se romper. E se rompe o tubo nervoso, para-se a movimentação das estruturas. Então, quando o crânio surge para proteger o encéfalo e a coluna vertebral, os ossos, as vértebras vêm para proteger esse tubo neural que é dorsal. Então, é um grupo que é altamente sucedido, então eles vão viver em vários ambientes, Eles têm alta riqueza taxonômica, então tem muitas espécies, muitos filos, subfilos, Então, muitas características diferentes nesses grupos, alta diversidade morfológica, então a forma dos seres que possuem crânio é bem grande. Nós temos, por exemplo, os cavalos, nós temos humanos, temos galinha, Então, nesses três, vocês viram que são exemplos de seres que tem uma morfologia, uma forma diferente e uma grande diversidade ecológica. Vivem em praticamente todos os ambientes terrestres, nós podemos encontrar os craniatas. Eles são divididos em agnata e gnatostomata. Essa terminação nata vem de mandíbula. Então, a significa não, ou sem mandíbula. São os animais que não possuem uma mandíbula. Então, eles têm uma boca? Tem uma boca, só que a boca não tem essa estrutura mandibular que faz com que mastigue, consiga abocanhar uma presa, por exemplo. Eles têm a mandíbula, que serve para a entrada do alimento, mas eles não vão ter eles vão ter a boca, Boca geralmente é circular. Eles são chamados também de ciclostomados, ciclo de redondo,
e boca, né? Boca redonda. E os gnatostomatos, que são os mandibulados, né? Que são os peixes, por exemplo. Então, olha aqui, ó. De agnata eu tenho a lampreia. Ó, a lampreia é um peixe e ela tem uma boca circular. Observe aqui na imagem. E como que ela tem esses dentes, né? Como que ela faz para se alimentar? Ela vai sugar, ela é um parasita. E o peixe, olha aqui, ó, ele já consegue ter essa estrutura de abocanhar os alimentos, né? Então, a novidade evolutiva mandíbula foi bem importante, porque a partir disso houve uma variação até nos alimentos que podiam ser ingeridos. Então, os peixes foram os primeiros seres que surgiram, né? Dos primeiros vertebrados, os primeiros craniados. E eles têm, os peixes que surgiram primeiro, são os ostracodermes, que são, eles têm uma presença de uma armadura em volta do corpo. Então, uma representação desse peixe seria assim, olha. Então, eles têm uma armadura revestindo o corpo. Como que a gente sabe que eles existiram? Através do estudo dos fósseis. Então, observem aqui na imagem, olha, eu tenho essa estrutura aqui, olha, que vai servir para proteção. Então, aqui estariam as estruturas a parte de cima da cabeça deles. E aí aqui, olha, a coluna, né? Então, uma representação gráfica desse ser é essa representação aqui. E eles podem ser os acantonde e os placoderme. Olha, vamos para uma atividade. Durante uma expedição paleontológica, foram encontrados fósseis de possíveis peixes, conforme a estrutura abaixo, olha. Então, esse primeiro e esse segundo peixe aqui, olha, que tem como se fossem placas. Como que você ia classificar esses peixes, né? Que vocês encontraram, o que vai caracterizar esses peixes? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta. E aí, gente, olha só, esse aqui a gente observou bem o fóssil dele, né? Como que ele é? Ele é um ostracoderme. E o da direita é um placoderme. Eles têm a derme parecida com placas, né? Observem aqui, olha, nessa imagem aqui. Eles têm como se fossem umas placas ali na derme, por isso placoderme, e que ajudava a proteger, né, o corpo deles. Então, o da direita é o ostracoderme e o da direita o placoderme. Eles têm uma arcada inferior bem desenvolvida, né? E o ostracoderme tem o corpo revestido como se fosse uma armadura. Os agnatas, anão, gnato, mandíbula. Então, são peixes sem mandíbula. Então, qual que é a importância? Será que existe representante desse peixe ainda hoje? Sim, nós temos esse animal, né, esse peixe vivendo na natureza, né? Eles são a feiticeira, são chamados de feiticeiras, ou feiticeira ou peixe bruxa, e a lampreia. Ele é chamado de feiticeira porque ele tem essa cor mais arroxeada. Geralmente ela fica no lodo, né, lá do fundo do oceano, e ele é um ectoparasita. Então, o que ele faz? Ele fica sugando o peixe que ela vai se alimentar, né? Então, através como se ele arranhasse e ficasse ali se alimentando. Geralmente ele vai se alimentar de peixes que já estão moribundos, já estão no fundo do mar, são mais lentos, e aí por isso que ela tem esse nome de feiticeira ou peixe bruxa. Então, são peixes sem mandíbula, mas possuem um crânio, então tem uma estrutura revestindo internamente, né,
o sistema nervoso, já tem um cérebro mais desenvolvido, né? Mais desenvolvido que os outros animais invertebrados. Então, eles têm um cérebro desenvolvido, conseguem perceber, né, luz e sombra, conseguem perceber perigo, né? Então, eles vão se esconder. Então, observem aqui a feiticeira, né, o peixe bruxo, e a lampreia. Observe a boca dela aqui, né, a boca circular. Então, como que eles fazem para se alimentar? Ela vai grudar no animal e ela vai ficar sugando, né? Ela consegue ir com a língua e arrancando pedaços desse peixe, né, para ela se alimentar. Então, olha só, a feiticeira tem crânio, não tem mandíbula e não tem coluna vertebral. Então, apesar dela ser chamada de vertebrados, ela não tem a coluna vertebral, mas ela tem o crânio, né? E para ela conseguir se alimentar e conseguir sustentar, ela é o peixe daquela notícia. Ela faz nós no próprio corpo para ajudar a se alimentar, a morder coisas mais duras, porque através desses nós, como ela tem só uma parte da mandíbula, o nó ajuda como se fizesse uma força muscular, assim, para ela conseguir se alimentar melhor. Então, é uma adaptação dela. E a lampreia possui crânio, não tem mandíbula também, mas qual que é a diferença da lampreia e do peixe bruxa? A lampreia, ela tem uma coluna vertebral. É uma coluna vertebral fraca, né, cartilaginosa, mas ela já tem a coluna vertebral, então ela já não conseguiria fazer esses nós. Então já tem a partir da lampreia, todos os outros vão ter a coluna vertebral, né, já estruturada, a partir da lampreia. E elas são sugadoras de sangue, elas vão encostar num animal, né? Por que elas vão pegar um peixe já que está moribundo? Porque ele já não consegue correr, né, e fugir com tanta velocidade. Então, ela encosta e vai sugando, né, levando aquele indivíduo à morte. Vamos para uma atividade, olha. Até agora, nós vimos os peixes que não possuem mandíbula, cuja alimentação é bem parecida com a de demais invertebrados. Quais vantagens de ter uma mandíbula quando se vive no mar? Qual que é a vantagem de ter mandíbula? Qual que é a adaptação? O que elas conseguiram a partir disso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta. E aí, gente, qual que é a vantagem de ter mandíbula quando se vive no mar? Ela permite exercer maior pressão, né, ou força durante a mandíbula, durante a mordida. Isso permite que ela se alimente de vários animais. Se ela tem mais força para abocanhar, consegue se alimentar mais
com certeza ela vai ter mais energia, vai ter mais mobilidade, né? Porque ela não precisa ficar lá mais no fundo do mar apoiada, né? Então eles já conseguem nadar. Então é uma novidade evolutiva bem importante o surgimento da mandíbula. Os gnatostomatos. Gnatostomatos são animais com mandíbula. Então, a partir desse grupo, nós temos essa mandíbula. Observe aqui, olha. Os agnatas, eles não têm a mandíbula. Já os gnatostomatos, olha, eu tenho toda uma estrutura óssea que permite com que eu faça esse movimento de abocanhar um alimento, né? E, então, ela permitiu uma ocupação de vários nichos ecológicos, vários lugares. Olha, se eu não tenho mandíbula, né, eu consigo pegar menos alimento, então eu sou mais fraca, mais cansada, então vivo em fundos do mar apoiado, né, que é o caso da lampreia e da feiticeira. A partir do surgimento da mandíbula, como eu consigo me alimentar mais, eu consigo também explorar outros ambientes no mar. Então, eu consigo sair, capturar, não preciso ficar dependendo de ficar no substrato, né? Posso atingir outros lugares. Então, o surgimento da mandíbula permitiu a ocupação de nichos ecológicos, né, lá nos oceanos. Eles são divididos em dois grupos, os gnatostomatos. Eles são os peixes cartilaginosos e os osteíctes são os peixes ósseos. Os condrictes, eles têm o esqueleto de cartilagem. Ai, como que eu vou lembrar, professora, quem é o condricte e quem é o osteícte? Condricte começa com C, C de cartilagem. Então, eles têm o esqueleto cartilaginoso. Osteíctes começa com O de osso. Então, eles têm o esqueleto ósseo, né? Então, uma coisa para vocês lembrarem, né? Então, os condrictes, eles têm o esqueleto cartilaginoso. São divididos em dois grupos. O Olissáfide, né, são as quimeras. Esse peixe aqui, ele vive geralmente abaixo dos 80 metros de profundidade. Não é comum ser visto nadando acima dos 80 metros, né? Pode ser que existam alguns, né? Eles são capturados às vezes por pescadores, mas eles saem dessa região, às vezes para procurar alimento, e aí no que eles saem dessas altas profundidades, né? Eles conseguem ser capturados por pescadores, né? Então é um peixe, a quimera, ela tem o esqueleto cartilaginoso. E nós temos os elasmobranqui, que são os tubarões e as raias. O tubarão, esse peixe, que é enorme, que é o rei dos mares, né? Ele tem um esqueleto de cartilagem. Tanto o tubarão quanto a raia tem esqueleto cartilaginoso. Quais são as características dos peixes cartilaginosos? Eles têm uma estrutura que eles conseguem capturar os elétrons que ficam no mar. Então, é a ampola de Lorenzi. Né? Esse pesquisador, Lorenzi, descobriu essa estrutura e ganhou o nome. Né? Se vocês observarem na imagem, é como se fossem furinhos, né? E eles conseguem capturar os elétrons que estão ali. Qualquer mudança nesses elétrons, ele consegue perceber. Isso faz com que ele consiga capturar uma presa melhor, ou então se defender através dessa movimentação, né, dos elétrons que ela consegue perceber nessa estrutura. Observe como que ele funciona. Olha, eu tenho embaixo aqui, ó, essa estrutura, e ela é super sensível, captura os elétrons e eles são absorvidos pela corrente elétrica. Então é uma forma que ele tem para buscar alimentos ou também para se proteger, né? Então eles conseguem ter uma rápida resposta assim que percebem mudança nesses elétrons. Eles podem ser vivíparos ou ovíparos. Vocês lembram o que é vivíparo e ovíparo? Vivíparo, eles têm o filhotinho vivo dentro da barriga, né? Quando eles nascem, já nascem bem parecido com os pais, inclusive. E os ovíparos, que botam ovos. Então, existem tubarões, raias que botam ovos. Até interessante, às vezes, não seria um ovo igualzinho o ovo que a gente conhece, como o da galinha redonda, né? Geralmente ele é um ovo mais quadrado e ele tem umas estruturas assim que permitem que ele fique enganchado, assim, por exemplo, numa alga, né? E ali vai completando o seu desenvolvimento. E eles fazem reprodução sexuada. Os machos, eles possuem uma estrutura chamada clasper. Então, observem aqui, olha, são duas
O pênis deles é dividido em dois, assim, e isso serve para ajudar durante a cópula, né? Então, é uma estrutura que os machos têm. Eles têm uma mandíbula óssea, então como que ela consegue abocanhar, né? A mordida do tubarão é uma das mordidas mais fortes que tem. Como que uma cartilagem, né, um esqueleto cartilaginoso consegue isso? Então, a mandíbula é óssea, então por isso que ela consegue abocanhar sem ter uma avaria, né? Então, o fígado tem flutuabilidade, né? Com certeza você já ouviu a propaganda, né? Ou alguém, uma avó, a mãe, mandar tomar óleo de fígado, né? Então, o peixe, o tubarão, ele tem esse óleo no fígado. E isso ajuda ele a flutuar, né? Então, por exemplo, quando ele precisa subir, né, das profundidades, ele consegue, não precisa fazer tanta força, né, para conseguir nadar, porque o fígado dele tem esse óleo, né, e vai garantir a flutuabilidade. Eles têm uma válvula em espiral que vai permitir com que absorva melhor os nutrientes, então, absorvendo melhor nutriente, eles conseguem ser maiores, conseguem ter mais energia, e eles possuem fendas branquiais. Eu não sei se vocês já viram, mas o tubarão tem essas fendas aqui na lateral. Então, os peixes ossos, eles vão ter essa abertura aqui, né, chamada opérculo. E os peixes cartilaginosos têm essas linhas, são fendas branquiais. A gente vê nas raias também as fendas branquiais. É por ali que a água entra e ele captura o oxigênio através das fendas branquiais. Vamos para uma atividade, olha, uma notícia. Novo ataque do tubarão foi confirmado em Fernando de Noronha. A vítima contou que percebeu um animal mordendo sua perna, reagiu com socos, olha o perigo, reagiu com socos e o tubarão fugiu. Eu acredito que foi um caso clássico de erro de identificação, quando o tubarão confunde o humano com uma presa natural, o que geralmente ocorre na região turva da arrebentação, disse Léo Vargas, né, a vítima lá do ataque do tubarão, que conseguiu, né, dar socos no animal e o animal fugir. Então foi o instinto que ele levou. Então, turista é atacado por tubarão em Noronha. Vítima teve ferimentos leves e escapou dando socos no animal. Como que se explica a reação do tubarão diante do soco do turista? Por que o tubarão, né, ele tão forte, por que ele fugiu com o soco do turista? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta. E aí, gente, por que será que ele fugiu com os socos que essa pessoa deu, né?
Qual que é a estrutura que fez com que ele fugisse, detectasse o perigo? Então, eles detectam a corrente elétrica. Lembra que eles têm aquela ampola de Lorenzi? Fica aqui abaixo, abaixo da mandíbula. Então, eles detectaram essa corrente elétrica, né, gerada pela atividade muscular da presa, por meio desses eletroreceptores. Isso fez com que ele sentisse medo, né, e tentasse se proteger e fugiu, né? Foi a sorte desse turista. Então, o que nós vimos nessa aula? Conhecemos as características gerais do cordados, né, o subfilo craniata, e falamos das principais características dos peixes cartilaginosos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!